Povo de Deus, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho algo para fortalecer o teu coração. Eu quero te dizer que, independente da situação que você está enfrentando, ainda há esperança. Existem tristezas, dores na nossa vida que a gente pensa que não vai passar, que a gente até desacredita. A gente muitas das vezes questiona Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Eu mereço isso mesmo? Às vezes a gente tem aquele diálogo com Deus e começa a questionar a Deus por que aquele sofrimento. Mas eu quero te dizer que todo sofrimento, ele tem um fim. Todo sofrimento é passageiro. Porém, eu sempre falo nas minhas ministrações que enquanto a gente estiver nessa terra, sempre haverá prova, sofrimento. A gente vai vencer? Vai. Mas depois vai vir outras provações, porque isso é o círculo da terra que vivemos. Mas eu vou te provar que, independente da dor, independente do sofrimento, Deus, ele pode mudar o cativeiro. Deus, ele pode mudar o quadro, sim. Mas isso é quando a gente também acredita em Deus. Porque no momento de dor, no momento de luta, muitas das vezes o que nos alcança, quando a gente não tem a direção certa a tomar, que é o Senhor Jesus, o desespero toma conta do nosso coração. E o que é que o desespero faz? O desespero é perigoso. O desespero nos leva a fazer coisas terríveis. Você está diante de um jovem que um momento atrás, um momento de dor, um momento de tristeza e um momento muito dolorido, eu a todo tempo que estava naquele momento vivenciando aquela dor, a única coisa que vinha na minha cabeça era: se mata, se mata. Estava doendo tanto o que eu estava enfrentando, mas doía tanto que a única coisa que vinha na minha cabeça era: se mata. Mas esse pensamento que estava sobre mim não era o meu pensamento. Aí que você se engana, que às vezes em momentos que a gente, no momento de dor, de aflição, aquela luta, aquela guerra que você está enfrentando, porque quem está assistindo esse vídeo aqui, muitos dos que estão assistindo aqui, em um momento de dor, em um momento de desespero, pensou em se matar. Veio algo ruim na mente, seja para tirar sua própria vida, ou seja, para querer fazer algo ruim. Você está diante de um jovem que gritava, olhando para o céu: Deus me mata, Deus me leva, eu não estou aguentando mais. Eu deixei o desespero tomar conta da minha mente. E quando o desespero tomou conta da minha mente, era a única coisa que eu pensava, era em se matar. E ao mesmo tempo eu se mostrava forte diante das pessoas. Quem me via, quando eu falava bem, mas dentro do coração só Deus sabia como estava. Talvez você está se perguntando: e o que é que você estava enfrentando? Foi o quê? Eu estava enfrentando uma das maiores dores que o ser humano, quando ele realmente ama, ele sofre junto. Hoje eu quero falar sobre uma mulher maravilhosa,
uma mulher batalhadora. Quem é essa mulher? A minha mãe. É a mulher que eu mais amo no mundo. Essa mulher, ela passou por um momento triste. Ela passou por um momento de dor. Que momento foi esse? Foi um momento onde a minha mãe passava por uma situação delicada, que é o problema mental. Problema mental é uma pessoa que tem transtornos. É uma pessoa que, diante desse problema, essa pessoa consegue fazer coisas inesperadas. Eu cheguei em um momento da minha vida, morando com a minha mãe, que eu não conseguia olhar para ela, porque ela não queria que eu olhasse para ela. A minha mãe, na época que estava com transtorno, como eu disse, o transtorno leva a pessoa a fazer coisas que a pessoa não está em sua sã consciência, a pessoa não está no seu juízo normal. A minha mãe, ela me batia dentro de casa. E o meu amor por ela era tão grande que eu pensava em todo momento em me matar, mas a todo tempo eu questionava a Deus por que eu estava sofrendo aquilo. A minha mãe, quando eu dizia para ela, eu te amo, eu quero te dar um abraço, minha mãe olhava para mim e dizia, tu, feio, imundo, nojento, quem quer abraçar um homem feio, ridículo desse? Você é um sanguessuga, mãe? Que mãe eu sou sua? Quem é você? Você é um ninguém. Você é um derrotado, você é um caído. E eu olhava a minha mãe falando aquelas coisas. Eu não sentia raiva da minha mãe, mas eu sentia raiva de Deus. Eu brigava tanto com Deus, mas eu não sabia que eu precisava confiar em Deus. Enquanto eu reclamava, enquanto eu questionava a Deus, nada resolvia. A minha mãe, eu tinha que deixar a casa trancada, com medo dela sair, porque o meu maior medo, um dos medos que eu tinha, era dela sair e agredir alguém. Porque a mãe agredir um filho, ela não estando em seu juízo normal, e o filho reconhecendo que a sua mãe, ela passa por um tipo de dor, um tipo de sofrimento, o filho entende, o filho que ama, né? O filho que ama a mãe. Mas eu não queria confiar em Deus, porque eu achava que aquilo ali era uma punição. Eu achava que aquilo que o Senhor estava fazendo comigo, eu não merecia aquilo. E eu começava a questionar Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para estar passando por isso? Eu ficava me perguntando, hoje eu estou preso dentro de casa. Como eu disse, eu tinha medo de deixar minha mãe sair, com medo dela agredir alguém, dela fazer algo com alguém. Porque, como eu disse, o filho que ama, em uma situação dessa que eu estava vivendo, ele fica triste, mas ele entende que a sua mãe está sofrendo, e o filho sofre junto. Você está olhando aí agora, nesse momento aí, eu digo a minha estrutura, você está vendo que eu não sou magro hoje. Isso aqui é porque hoje eu canto o hino da vitória.
Mas essa camisa aqui, ó, eu não usava ela. Por que eu não usava? Porque eu tinha vergonha. Porque eu ficava sambando na camisa, de tão magro que eu estava, porque eu não comia. Era falta de comida? Não. Não tinha muita comida, mas tinha comida suficiente para eu me alimentar. Mas quando você está com a mente turbada, quando a sua mente está cercada de preocupação, você não come. E eu escondi as facas, para que minha mãe não pegasse e viesse até fazer algo inesperado comigo mesmo. Porque quem vive com a pessoa que tem transtorno, a pessoa, ela pode ter a má sorte disso acontecer. Porque uma pessoa que tem transtorno, a pessoa, ela é apta a fazer coisas inesperadas. Eu passei pelo momento que minha mãe jogava em mim pedra, me batia com pau, tudo que ela pegava de panela ela jogava em mim. Mas não era minha mãe, era o transtorno. Paulo, mas o que foi que tu fez? Tu ficou dentro de casa preso, não procurou ajuda? Procurei sim. Mas sabe o que acontecia? Quando eu levava minha mãe para o médico, quando minha mãe saía de casa, a personalidade dela, ó, normal. Quando eu chegava no médico, o médico olhava para minha mãe, bom dia, doutor, tudo bem? Como é que você tá, Emanilda? Tô ótima. E batia papo e eu ficava ali com minha cara envergonhado. Por quê? Porque também quem tem transtorno tem dupla personalidade. Diante do médico, ela era uma santa. Você sabe o que é isso? E quando eu falava com o médico, doutor, tá acontecendo isso em casa. Eu não vou culpar os médicos, porque os médicos, eles avaliam o momento atual da pessoa. Se eu estou em casa dizendo que a mulher está quebrando tudo, está me batendo, está fazendo coisas terríveis, mas se eu levo a pessoa até o médico, o médico olha para a pessoa está batendo um papo, até convidando para tomar um cafezinho. Imagine o que se passava na minha cabeça. E aí o médico olhava, Paulo, tem alguma coisa errada. Você está falando que acontece isso em casa, mas aqui ela está bem. Então eu pegava, voltava para casa e começava tudo de novo. Eu já tentei em alguns momentos levar pessoas lá, marcando pessoas, e as pessoas iam também. Pessoas que trabalham com isso, pessoas que trabalham com transtorno. Hoje eu quero agradecer a Deus por esses ambientes que trata, né, sobre pessoas que enfrentam droga, álcool, transtorno, porque são lugares que não são valorizados, mas são lugares que realmente ajudam, primeiramente Deus, e esses profissionais competentes, ele nos ajuda assim. E eu quero dizer para os irmãos que quanto mais eu procurava uma saída, eu estava procurando a saída, primeiro eu só murmurava, só reclamava, depois eu comecei a sair e nada resolvia. Aí eu me perguntava, me questionava, falei, eu me questiono, tá errado. Eu procuro ajuda e minha mãe demonstra que é uma mulher ótima, que está bem. O que é que vai ser da minha vida? Tinha gente que sabia dessa dupla personalidade e a única coisa que me dizia era: rapaz, se eu fosse tu, eu ia embora. Tu tá aí magro, seco,
tu tá depressivo, tu aqui meu, chega, tava um buraco aqui, um magro, seco. E todas as pessoas que chegavam para mim dizia: desiste, rapaz. Aí tu tem que deixar só, velho. Tu vai parar a tua vida, tu vai deixar de viver porque ela não quer ser ajudada. Mas não é questão que ela não queria ser ajudada. É uma pessoa que tem problema, e o problema leva a pessoa a fazer essas coisas. O problema também, eu quero dizer para vocês que não é somente o problema, mas também existe algo espiritual aí. Nem todo mundo aqui entende, né? Quando a gente fala o espírito, se a gente fosse entrar para falar sobre espiritualidade aqui, chocaria pessoas. Mas saiba que assim como existe Deus, existe o diabo também. E eu quero dizer para os irmãos que quando eu parei no meu quarto e orei a Deus, porque as pessoas, talvez você vai perguntar, mas Paulo, ninguém foi te ajudar? As pessoas que eu acreditava, as pessoas que eu confiava, as pessoas que eu amava, todas se afastaram, porque nenhuma entendia o meu problema. E essas pessoas, a maioria das que eu amava, em vez de me ajudar, só me crucificava, só me caluniava. Talvez você deve estar passando por algo parecido. Você está em meio a um problema, que ninguém está entendendo o seu problema, mas em vez de te ajudar, começa a te criticar. Hoje, eu olhando para a Bíblia, eu entendo que as pessoas que eu contava, que eu achava que ia me ajudar, ter sumido da minha vida, isso não foi diferente na vida de várias pessoas. Eu vou citar a melhor pessoa da Bíblia aqui, para eu dar esse exemplo: Jesus. Jesus pregava a palavra onde passava, pregava e curava pessoas. Mas no dia que o Senhor Jesus estava diante de um matador, estava diante de um cara sanguinário, um cara miserável, que fez barbaridades, as mesmas pessoas que aplaudiam Jesus, as mesmas pessoas que diziam: ele é o mestre, ele é o Senhor, que aplaudia, que seguia ele, quando Pilatos perguntou: aqui tem Jesus e aqui tem Barrabás, vocês querem que eu crucifique Jesus, que é o Salvador, o Todo-Poderoso, que é onde passa, opera maravilhas, crucifica ele, que é um santo, ou crucifica Barrabás, que é um ladrão, miserável, que matou, que estrupou, que fez barbaridades? Sabe o que as pessoas disseram? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Em outras palavras, um santo foi crucificado, foi escolhido para ser morto diante de algo que ele não fez. O santo, estou falando de um santo que sofreu. Quem é eu? Quem é tu? Quem é eu? Quem é tu que não vai passar sofrimento? Você está entendendo? Hoje, na hora a gente não entende, mas eu estou te contando aqui para você entender. Rapaz, eu estou passando por uma situação, não é a mesma de Paulo, mas eu estou sofrendo muito. Mas aí eu venho te dizer que o sofrimento, ele é passageiro, ele não é para sempre. Foi quando eu comecei a questionar a Deus, e Deus falou comigo assim: você já conversou comigo? Você já me pediu?
eu sou o teu Deus, eu sou o teu pai, você me pediu para eu fazer algo. Porque as pessoas têm a mania de achar que está sofrendo, Deus vai descer do céu e mudar o quadro. Não, irmão, a gente tem que pedir ao Senhor. É porque o nome está invertido aí atrás, mas aí é João 14,14, está escrito: o que pedires em meu nome eu farei. É Deus dizendo: o que você pedir em meu nome. Foi quando Deus me repreendeu, o Espírito Santo falando comigo, eu caí ao chão de joelho e comecei a clamar ao Senhor e pedir perdão. E Deus dizia: você quer que eu leve a sua mãe ou você quer que eu cure ela? Você quer que eu leve a sua mãe ou você quer que eu cure ela? E eu ali comecei a chorar, dizendo para Deus: Deus, cura minha mãe. Eu falei com os irmãos aqui que eu ia para médico. Eu não falei quantas vezes eu ia, porque eu fui mais de 10 vezes aos médicos, e médicos diferentes. E quando o médico olhava, como eu disse, o estado atual da minha mãe, não acreditava no que eu estava falando. Eu gravava vídeo. E tinha médicos que olhavam aquele vídeo e mesmo vendo o vídeo, eles só analisavam lá o estado atual que minha mãe estava apresentando naquele momento. Eu estava falando que em casa o pau estava quebrando, mostrava o vídeo, mas atualmente ali, à frente do médico, ela estava demonstrando ser uma pessoa comum. E quando eu conversei com Deus, voltando ao assunto que eu estava conversando com Deus, quando eu tive essa conversa com Deus, Deus falou: agora você vai lá. Lá onde? Em um ambiente que trata sobre pessoas que têm transtorno, que hoje é o CAPS, que eu acredito que na sua cidade existe aí, como aqui na Bahia, que também existe o CAPS, aqui em Feira de Santana existe CAPS, que é para cuidar de pessoas com transtorno, assim como tem CAPS também, que cuida de criança, uns é com transtorno, outros é pessoas com álcool, que tem aquele vício com álcool, não tem controle, ou pessoas que realmente é viciada em drogas. E o que me chama a atenção é que quando eu liguei para uma mulher, hoje ela faz parte da minha vida, é uma mulher muito abençoada, é uma amiga, eu gosto muito dela. Quando eu contei para ela, ela falou: Paulo, eu vou aí ver de perto. Olha, o que me chama a atenção aqui era que quando eu estava brigando com Deus, eu falava e ninguém me dava ouvido. Mas quando eu abri o meu coração para Deus, Deus falou: ligue. Olha só, eu liguei, ela ouviu, eu só falei por baixo o que estava acontecendo. Ela: eu vou aí. E quando ela chegou lá em casa, essa pessoa, eu vou falar o nome dela, se chama Margarete. É uma psicóloga, é uma mulher abençoada. E aí ela, quem disse que minha mãe pintou e bordou? Mostrou as coisas que faz? Não, trocou papo, gargalhada, ofereceu café, biscoito, você tinha que ver. Mas depois, quando eu fui saindo ali de cabeça baixa, eu já querendo desacreditar da promessa de Deus, porque foi Deus que mandou ligar, Deus mostrou logo a resposta de imediato que a mulher veio. Ela saiu lá fora e disse: Paulo, não se preocupe que eu sei o que está acontecendo. Eu sei que quando a gente sair daqui, olha a experiência desta mulher. Quando eu sair daqui, ela vai pintar e bordar. Não se preocupe que eu vou marcar para você ir lá conversar com o médico. Irmão, meu coração entrou no desespero quando ela falou isso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu ia ao médico, o médico sempre olhava o estado atual e não acreditava. Aí veio o quê? A dúvida querendo entrar no meu coração. Mas aí eu falei: não, em nome de Jesus, assim como Margarete olhou a minha mãe e disse que sabe o que está acontecendo, ele também vai acreditar em mim e vai me ajudar. Quando eu chego lá para conversar com o médico, para vocês
ter noção, eu sempre levava minha mãe. Eu sempre levava. Só que dessa vez o Senhor Deus falou, não leve. Eu não entendi, eu falei, mas eu sempre levo, por que não agora? Sabe por que a gente não entende às vezes as coisas de Deus? Porque muitas vezes a gente faz do nosso jeito, aí dá errado. Mas quando é a vontade de Deus, quando é uma resposta dada, direcionada por Ele, dá certo. Eu ouvi. Quando eu cheguei lá, que o médico mandou entrar na sala, aí o médico falou, Maria Nilza. Aí eu peguei, entrei, falei, doutor, primeiramente, boa tarde, satisfação, Paulo. Eu quero pedir desculpa ao Senhor porque eu não trouxe minha mãe aqui, mas eu quero logo de já falar com o Senhor que minha mãe é uma mulher complicada, é uma mulher que tem transtorno, e eu sou filho único, eu estou do lado dela todo esse tempo, não desisto dela, mas o fato de eu não ter trazido ela aqui é porque ela tem duas personalidades. E quando eu trago ela aqui, doutor, diante das outras pessoas que eu trouxe, as pessoas não acreditam. Se não me falha a memória, acho que o nome do médico é Dr. Félix. Eu acho que é Dr. Félix. E aí o médico ficou calado, aí o coração travou. Eu falei, meu Deus, será que ele vai dizer que não vai? Ele falou assim, Paulo. Aí eu falei, doutor, tem uns vídeos aqui para te mostrar. Ele falou, não precisa. Dá pra ver que você é um menino esforçado, você é um menino de Deus. Traga a sua mãe aqui agora, você vai em casa buscar ela agora. Eu falei, eu pensei que era outro dia, não como é o agir de Deus, eu pensei que era outro dia. Traga a sua mãe daqui. E eu não sou daqui não, então você não pode demorar. Irmãos, eu dei um pulo daquele lugar, eu saí daí lá chorando. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ligar para pessoas que eu acreditava, que eu confiava. E liguei para um, não posso, estou no trabalho. Eu ligava para outra, não posso. Eu ligava para outra, não posso. E todos que eu liguei tinham carro. Quando eu ligava para o Uber, que o Uber chegava, para você ver como é a coisa do inimigo. O inimigo já sabia que ele ia ser derrotado, porque minha mãe ia ser internada e o milagre ia acontecer. Então ele já sabia de tudo. Quando o Uber chegava, ela começava, se me botar aí dentro eu vou quebrar tudo, eu vou mijar dentro do Uber, eu vou fazer isso, pá. E aí o Uber falava, rapaz, meu irmão, eu não vou levar não, velho. Eu não vou levar não. Eu não culpo eles. Imagina uma mulher dizendo que vai quebrar tudo, vai mijar dentro do carro. E aí, meus irmãos, eu liguei para outro Uber, chegou 3 Uber, nenhum. Mas eu não perdi a minha esperança. Eu continuei persistindo. Porque o maior erro do ser humano é porque ele tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, porque não está dando certo, ele desiste da sua vitória. E quando chegou o 4º Uber, o único dinheiro que eu tinha, R$100. Eu olhei pro rapaz e falei, ô irmão, então é o seguinte, eu não vou mentir pra você, já veio aqui 3 Uber, nenhum quis levar minha mãe, porque a minha mãe ela tem transtorno. E possa ser que minha mãe fique falando coisas aqui que vai quebrar carro, é tudo conversa, ela não vai quebrar o seu carro, eu vou segurar ela, mas eu peço por favor que você me ajude, eu sou capaz de dar os R$100 que eu tenho aqui, é o único dinheiro que eu tenho. Porque as pessoas que eu confiava, que eu acreditava, nenhuma teve a audácia de vir aqui me ajudar. E aí ele falou, não, irmão, vamos nessa. Vamos nessa, vamos, entra aí, meu irmão. Oxe, tu é doido, né? Pegue sua mãe, eu vou levar ela sim. Eu não passo por isso que você passa, mas eu penso se fosse eu. E aí colocou a minha mãe no carro. E ela veio querendo bater no vidro, eu segurando o braço dela. E ela gritando. Eu tinha um vídeo, na verdade eu até apaguei, porque eu não aguento ver o vídeo. Não aguentava. Ela gritando e falando um bocado de coisa ruim. E
quando eu cheguei lá diante do médico, o médico olhou para ela, o médico olhou no olho dela, ela, ó, calma e plena. Aí o médico falou, olhou para mim e falou: meu filho, Deus sabe que você está sofrendo. Aí ele pegou um papel lá, começou a assinar uma papelada lá e falou: pronto, sua mãe vai ficar internada. E aí quando eu cheguei lá para internar minha mãe, eu me deparei com outra situação complicada, porque eu sou homem, minha mãe é mulher e eu sou filho único. E aí as pessoas ali não tinham intimidade com ninguém. As pessoas conversaram comigo e aí falou: rapaz, é o seguinte, tu vai ter que ver aí alguém aí próximo a vocês aí que venha dar suporte à sua mãe. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi as pessoas, conversei com as pessoas, nenhuma podia. Eu falei: rapaz, Deus, passei tanta prova, sofri tanto, pedi a morte, queria morrer, queria que Deus me levasse. Aí agora que Deus me abençoa, porque eu sou homem, eu não vou poder ser ajudado. Aí, onde eu estava, o lugar que eu estava, o pessoal que estava me dando um suporte, falou: não tem jeito, a gente está vendo que você não tem ninguém, a gente vai lhe dar acesso para você cuidar da sua mãe, porém você vai ficar em um local com ela, só vocês dois. Aí eu peguei e fiquei lá uma semana com ela. As pessoas que eu confiava, que eu acreditava, eu achava que ia lá visitar ela, sabe? Ia lá, não, vou aí ver fulano, que eu gosto de fulana. Mas nenhuma foi. Nem um diazinho. E eu tinha que ficar 24 horas lá, do lado dela. Porque se ela fosse tentar fazer algo, eu tava ali, que era filho para intervir. E eu fiquei me perguntando assim, pensando, né? Quando tava tudo bem, todo mundo tava encostado com a gente, era amor, era alegria. Mas agora, nesse momento de dor, eu tô sozinho. Então eu quero te dizer que no teu momento de dor, no teu momento de sofrimento, vai aparecer pessoas pessoas que você nem imagina, vai aparecer pessoas de outros lugares para te ajudar. Que você vai dizer: oxe, as pessoas que eu contava que era para me ajudar não me ajudou, mas Deus enviou outra. Porque assim, quando os que diz que te ama não quer te ajudar, Deus envia outros para te ajudar, e foi isso que Deus fez. Porque a equipe que estava me ajudando lá era uma equipe maravilhosa. Tinha hora que quando todo mundo saía, estava eu e ela começava a falar: vagabundo, ordinário. Quando o povo chegava, ela quieta, pra você ver. Mas o povo sabia, o povo já entendia a situação. Depois de passar uma semana, a gente recebeu alta. E eu não estava acreditando que aquela alta ali já era tipo uma alta que ela estava bem pronto. Que eu sabia, eu sentia no meu coração. A gente que é filho, a gente conhece. A gente que estava vivenciando um momento. No dia eu culpei o médico, mas hoje eu não culpo mais. Porque, como eu falei, o médico avalia o estado atual. E o que ela apresentou para o médico? Lúcida, bem, falando, aquela coisa toda. Aí o médico foi e liberou. Mas quando chegou em casa, o pau quebrou, irmão. A mulher se transformou 3 vezes no pior do que já era. Ela: agora você vai me pagar. E queria quebrar tudo dentro de casa, me batendo, vindo pra cima de mim. Aí eu liguei chorando pra lá.
falando, pelo amor de Deus, vocês me ajudam, eu vou morrer, não sei o que. Peguei minha mãe, levei pra lá. E quando chegou lá, eu bati o pé e falei lá, eu não vou sair daqui, vocês têm que me ajudar, pelo amor de Deus, não vou, a mulher vai me matar. Porque é isso que tá faltando acontecer. Aí foi quando profissionais ali, sem sabedoria, né? Não vou culpar eles também, porque eu falo, irmão, é uma situação que eu não posso culpar as pessoas, porque ela demonstra um estado de paz. Então ninguém acredita no que eu falava. Então as pessoas alegou que estava um menino ali que estava negando, que não queria sair da unidade, que queria ficar ali, e disse que não ia sair de maneira, bati o pé e disse que não ia sair. Aí veio guarda municipal, para você ver que até quando o povo veio para me tirar, eram pessoas que eu conhecia. E aí, irmãos, quando esse pessoal que ficou desequilibrado também, não sabia lidar com a situação, todo mundo ficou desesperado, ficou até com medo de achar que eu ia quebrar ou fazer alguma coisa, ou machucar alguém no dia que eu estava nervoso. Mas aí ligaram para quem? Para hoje. Ligaram para a mulher hoje que faz parte da minha vida, que é a minha mulher. Que é uma mulher que eu tenho orgulho, que no meu momento de dor, no meu momento que eu estava sozinho, sabe? Foi ela que estendeu a mão. E o que passaram para ela foi que tinha um cara e tal, que estava pintando e bordando, mas quando ela chegou lá, ela viu sentadinho do lado da minha mãe, calmo. E ela olhou, cadê o menino que está quebrando tudo? Cadê o menino que está fazendo agonia aqui? Aí olhou para mim, aí falou, é você que é o filho? Tá? Quero conversar com você. Saí para conversar com ela. Aí eu saí para fora, comecei a conversar com ela e aí comecei a chorar, falou, não, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, eu vou ligar aqui pro médico aqui, o mesmo médico que internou sua mãe, vou ligar para ele de novo. Aí ligou pro médico, o médico falou, não era para ter tirado não. Aí o Senhor me deu mais uma semana. Mas o Senhor me deu mais uma semana, sabe por quê? Eu vou falar de novo, porque eu persisti, família. Se quando eu recebi a alta eu tivesse desistido da minha mãe, talvez minha mãe nem estaria viva hoje, mas eu persisti. E aí, com a ajuda de Deus, com a ajuda hoje da minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era uma qualquer para mim, eu não conhecia, ela olhou para mim e falou, não, vou te ajudar, pai. Estamos aqui para te ajudar. A gente trabalha com isso, é para ajudar, é para somar. E aí me ajudou. E lá eu passei mais uma semana sem as pessoas que eu contava ir lá. Não foram me ajudar. Mas é o tempo todo falando mal de mim, falando mal de mim, falando mal de mim, falando mal de mim, falando mal de mim. Mas quem sofreu o pão, como diz o ditado, né? O pão que o diabo amassou foi eu. Ninguém sofreu o que eu sofri. Ah, eu também sofri porque eu gostava dela. Não, quem sofreu foi eu, pai. Quem passou de perto foi eu. Eu passei mais uma semana lá. E Deus entrou em cena e mudou a vida da minha mãe. Hoje a minha mãe tá bem, tá gorda, tá lúcida. Tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer por ela, tô fazendo aos poucos. Assim como as pessoas não entendiam que para ela melhorar precisava de tempo, calma, porque a gente tem que entender que tudo tem um tempo, tem uma hora. Deus curou minha mãe hoje tá bem. Bem, você tem que ver minha mãe hoje. É porque minha mãe ela não é como eu, ela não gosta de aparecer aqui, né? Eu apareço aqui porque isso aqui é um testemunho. Eu acredito que existem muitos filhos que tem um pai que está entregue às drogas, entregue à bebida, né? Algum pai ou parente que está com transtorno e acha que não tem mais jeito, quer largar. Quantas pessoas mandou eu largar minha mãe, abandonar ela? Falei, não abandono minha mãe por nada. Eu não abandono minha mãe por nada. E eu não desisti. Então o que eu estou querendo dizer para você é, ainda há esperança para você. Não desista. Se eu tivesse desistido, eu tenho certeza que minha mãe não estava viva. Porque ela não tinha ninguém, só tinha eu. Se eu largo ela, ia descontrolar tudo. E a tendência era morrer.
mas eu não desisti dela. Então não desista. Se você está com alguém que está entregue à bebida, entregue à droga ou ao álcool, que seja, algum vício, e você acha que não tem mais jeito, tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito, porque se para mim teve jeito, para você também tem. Então é isso que eu quero te dizer. É no momento de dor, no momento da tristeza, que você pensa que você está sozinho, você não está, porque Deus, Ele estava todo o tempo ao meu lado. Quando eu pensei várias vezes em me matar, quando eu questionava, o Senhor não está comigo, mas Ele estava me sustentando a todo o tempo. Olha eu hoje aqui, olha eu aqui hoje cantando o hino da vitória e contando esse testemunho para vocês. Então não desista, porque Deus, Ele pode mudar a sua história, mas é necessário você persistir. Paulo, foi com uma semana que isso se resolveu? Não, foi meses. Foi meses eu lutando para eu conseguir a internação. Mas quando chegou o momento de Deus, a hora de Deus, Ele agiu na minha vida. Então temos que entender que a nossa hora não é a hora de Deus, o nosso momento não é o momento de Deus, certo? Então você tem que esperar o tempo de Deus e Deus, Ele vai te ajudar. Tome posse, né? Eu espero que você não deixe tudo que eu falei aqui entrar no ouvido direito e sair no esquerdo, porque o que eu falei foi muito forte, é um testemunho, é algo pessoal da minha vida. Eu tinha que falar isso aqui, porque é um desabafo. E talvez alguém está como eu aí sozinho, está sozinho, desesperado, pensando horrores na mente, mas eu estou aqui para te dizer que você não está sozinho, Deus está com você e Ele vai mudar a sua história. Deus te abençoe. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E eu te digo mais uma vez, ainda há esperança para Deus mudar o cativeiro. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.